Vocês vão odiar o que eu vou dizer, mas treinamentos não funcionam, palestras ainda menos. Isso quem tá falando não sou eu, é o mercado, e eu vou te contar melhor essa história. Mas eu não vou te contar só isso, eu também vou te falar quais são os 5 passos para eleger os temas certos e os mais emergentes para sua empresa, que são aqueles que fecham o gap de habilidades que tem na sua empresa antes que ele vire uma crise que depois você não vai conseguir ignorar mais. A maioria das empresas acredita que está investindo em desenvolvimento, só que o jeito que esse desenvolvimento está sendo feito está alimentando o problema que deveria resolver. E tem um detalhe que eu quero que fique com você desde agora sobre esse episódio, é que o maior gap não está em ferramentas, isso é apenas um reflexo de outro gap, que são os de emoções. E eu vou te provar isso hoje com dados. Isso vai mudar completamente a forma como você vai administrar daqui pra frente o seu orçamento com treinamento e desenvolvimento. Mas antes, eu preciso te contar por que tantas empresas continuam errando nessa escolha de treinamentos e palestras, gastando mais e resolvendo menos. E em vez de terminar em pizza, essa história vai começar com pizza e terminar dentro da sala de reunião da sua empresa. Então fica comigo que você vai gostar muito de conhecer esses dados que eu vou trazer pra você hoje e essa história que vai te fazer entender todos esses números e o que fazer diante deles. Seja muito bem-vindo ao Fala Ciente. Esse canal foi feito pra você, que quer alta performance com saúde mental. Meu nome é Gabriele, sou neurocientista, especialista em comunicação, emoções e comportamento. Trabalho com reprogramação mental, desenvolvimento de times. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no YouTube e no Spotify, já segue o nosso podcast para a plataforma entender que esse tipo de conteúdo é importante para você. Lembra que eu falei que a nossa história vai começar em pizza? Pois é. Imagina um cara que faz a melhor pizza da cidade. Ele domina cada detalhe do processo, a temperatura do forno, a espessura da massa, o ponto certo do queijo. E as pessoas da cidade fazem fila para comer a pizza dele. O boca a boca acaba fazendo crescer o negócio. E aí, em algum momento ali, ele decide, vou abrir a minha pizzaria. E aí que começa o problema. Porque abrir um negócio é completamente diferente de fazer pizza. Vocês concordam comigo? E esse cara nunca parou para perceber que as habilidades que tornaram ele esse excelente profissional técnico não são as mesmas que vão sustentar uma empresa funcionando. E aí, nesse cenário, o que ele faz? Vocês que são empresários aqui sabem o que a maioria faz, né? Tudo sozinho. Recebe fornecedor, resolve problemas com colaborador, fecha caixa, responde reclamação no Instagram, tenta garantir que cada pizza fique perfeita antes de sair de lá. Porque, no fundo, ele ainda carrega a crença de que parece responsabilidade ele estar em todas as funções, envolvido com tudo, mas isso é uma armadilha, a gente já sabe. Você quer um trabalho bem feito, tem que fazer você mesmo, não é exatamente uma verdade unânime. E essa história é do Michael Gerber. Ele tem até um livro, eu vou colocar aqui na descrição esse livro pra vocês. É uma excelente literatura. Ele descreve essa armadilha como uma precisão que chega a doer. Escuta só. Se o seu negócio depende de você pra funcionar, você não tem um negócio. Essa é a verdade. Você tem um chefe. E o pior, o seu chefe é um lunático que vai te cobrar 12 horas por dia, vai te ligar nas madrugadas e vai te perseguir até mesmo nas férias. Pensa quantos líderes você conhece que estão vivendo exatamente isso. E numa pizzaria, e a realidade da pizzaria não é diferente das corporações, das empresas, que tem estrutura, já tem um orçamento definido, tem um RH estratégico, tem um plano por trás. Mesmo nessas organizações, ainda existem estruturas que envolvem pessoas que estão ali apagando incêndio todos os dias, em vez de simplesmente trabalhar de maneira ordenada. E aí essas pessoas não conseguem delegar, porque elas acreditam que ninguém vai fazer tão bem quanto elas, sem conseguir construir um processo escalável, porque a gente acha que sempre tem que estar envolvido diretamente com os processos. E aí, quando esse líder finalmente decide investir em treinamento, ele escolhe baseado no que parece urgente para ele, não no que necessariamente é urgente para o desenvolvimento da empresa. Então ele busca uma ferramenta nova, uma metodologia ágil, uma certificação técnica, ou um assunto que está em alta, porque o problema que ele enxerga é só na operação, já que ele está extremamente envolvido nessa parte. Mas a grande parte dos problemas acontecem por problemas emocionais e não necessariamente começa na operação. Tem muitos clientes hoje que me procuram que eles estão nesse exato ponto. Líderes, CEOs, gestores de RH que investiram em treinamentos que não mudaram absolutamente nada na empresa deles. O time participou e voltou fazendo exatamente o mesmo que fazia. E aí
não é porque o colaborador não engajou, talvez o treinador não foi bom. O problema foi a falha no diagnóstico para aquela contratação. E sabe o que é curioso? O mesmo erro que levou aquela pizzaria ao colapso está acontecendo agora dentro de muitas empresas, já com décadas de mercado. Só que de um jeito que a maioria ainda não consegue enxergar, porque os números que eu trouxe hoje são muito recentes. E eles vão até te deixar um pouco desconfortável. 74% das organizações acreditam que não estão conseguindo acompanhar a demanda por novas competências. E em pleno 2026, com todo o acesso que existe a conteúdo, a plataformas, a treinamentos online e presenciais, 39% das habilidades profissionais que existem hoje estão em risco de obsolescência até 2030. E nós já estamos em 26, então daqui 4 anos. O dado que mais impacta desses que eu falei até agora é que 90% dos trabalhadores usam apenas um nível mais superficial das ferramentas que já têm disponíveis. Então, não é falta de recurso. Eles precisam de preparo para usar o que já tem em mãos, para escalar mais os processos, melhorá-los, torná-los mais lucrativos. Até tem algo que eu estava conversando com um amigo essa semana, e ele é uma pessoa extremamente inteligente, tem muita experiência com consultoria empresarial, que é o Luciano Araújo, ele também é um escritor. E ele falou assim, Gabi, se você for parar pra pensar, que a gente tava falando sobre essa questão do mercado obsoleto de profissionais. Conteúdo técnico, você acha até de graça. Mas se a pessoa não tem a inteligência emocional dela desenvolvida, o comportamental dela alinhado, ela não consegue nem buscar o técnico, entende? Então a maior ferida, normalmente não começa na operação. Ela começa realmente no interior das pessoas. E hoje, o mercado global investe cerca de 400 bilhões de dólares por ano em treinamento corporativo. Gente, é 400 bilhões. E o gap de habilidades continua crescendo apesar desse número. O Joel J fala algo sobre esse cenário, que é o seguinte, o problema da maioria das pessoas e das empresas tá justamente em ter acesso a muita informação sem um critério claro para aplicá-las. E essa falta de critério é exatamente o que eu falei agora mesmo. A escolha errada de um treinamento, ela tem um custo que cria uma grande ferida além do orçamento desperdiçado. É um custo que ele desperdiça o potencial de operação estratégica. A maioria das empresas, elas só vão perceber tarde demais esse engano que elas caíram naquele momento. E tem um ponto que poucas pessoas falam abertamente, mas existe um tipo específico de gap que nenhuma plataforma de e-learning resolve, nenhum workshop de um dia, de uma semana, e que tá na raiz de todos esses problemas de performance que você enfrenta na sua empresa. Nos 5 passos que eu vou te contar agora, para você escolher melhor a contratação de treinamento, eu vou te mostrar qual que é esse gap e como que ele começa a fechar de verdade. Eu tenho clientes que trabalham comigo que já tentaram de tudo. Eu até falei mais cedo sobre isso. Treinamento técnico, metodologias diversas, comportamentais, cursos e formações de liderança, palestras motivacionais. E as equipes continuam esgotadas, desengajadas. Os líderes apagam incêndios sem saber como escalar os processos, como repassar demandas. E aí, o que faltou em todos eles foi fazer a escolha certa no momento certo e o que fazer com eles, porque também não basta o líder trazer um treinamento e aquele assunto morrer lá. Aquilo tem que começar a integrar a cultura da empresa. Não que aquilo construa a cultura da empresa, mas tem que começar a integrar a cultura para que aquilo faça parte do dia a dia das pessoas. E com o tempo ela se desenvolva, ou seja, criar um ambiente adequado de aprendizado. E ele não fica só na sala de aula. É igual aluno de faculdade, por exemplo. Ele não faz só as coisas em prática na sala, ele precisa depois aplicar na vida dele, porque senão ele até esquece. Então, tem um método que eu aplico nas empresas hoje, chama Prisma 8. É o meu conteúdo de gestão emocional. E eu percebo que quando eu trabalho essas 8 condutas do profissional emocionalmente inteligente, existe um impacto na equipe, mas eu vejo que o primeiro mais impactado é a liderança. Porque nesse método existe muitas maneiras de organização mental, e aí por consequência emocional, que às vezes o líder achava que ele estava prevenindo problemas segurando, abraçando o mundo com as pernas. Às vezes ele achava que, da maneira que ele estava conduzindo, ele estava evitando alguns problemas. Na verdade, ele estava aumentando a sobrecarga dele e deixando alguns vazamentos de problema acontecerem. Então, eu percebo que o primeiro impactado e fortemente impactado é quem está na liderança. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico antes de escolher o treinamento. O erro mais comum entre as empresas na hora de escolher os treinamentos é escolher pelo título. Lembra que eu falei? Às vezes aquele tema tá muito em alta, a pessoa que faz a escolha dos temas tá acompanhando muito aquilo e fala, isso aqui
pode ser interessante pra gente porque é o problema das empresas todas, e não necessariamente. Inclusive, quando eu vou atender meu cliente, eu ajudo ele a fazer esse diagnóstico pra ter certeza que a contratação comigo vai fazer sentido. E pela tendência do mercado, pela indicação de outra empresa que obteve resultado com aquele contexto, enfim, tem várias maneiras disso acontecer. Só que aí você tem que ver se isso faz sentido mesmo ou não pra sua realidade, né? Porque alguém te indicou que vai ser bom pra você também. Às vezes vai ser bom, mas não vai estancar o principal sangramento de erros, de desperdícios, de problemas dentro da sua empresa. Então, antes de qualquer decisão de treinamento, você precisa responder 3 perguntas. Qual comportamento das pessoas da sua equipe tá gerando, você desconfia pelo menos que tá gerando o problema que você quer resolver. A outra pergunta é, qual a consequência mensurável desse comportamento para a empresa? E a terceira é, esse comportamento muda com a informação ou exige, na verdade, um desenvolvimento de competência? Porque esse comportamento pode mudar com a informação? Então, essa pergunta que é chave para encerrar esse primeiro ciclo, porque é o seguinte, é problema de inteligência emocional, mas, gente, existem, sei lá, acho que milhares de palestrantes e temas dentro da inteligência emocional. Qual exatamente é a dor que você está passando nesse momento que exige inteligência emocional, entendeu? São problemas relacionados à comunicação, são problemas relacionados a afastamentos, a conflitos internos constantes. Qual o problema relacionado a essa inteligência emocional você quer resolver? É aí que vai te ajudar se a informação que você está pensando em contratar para mitigar esse problema faz sentido ou não para a sua realidade. É por isso que existe muito mercado para palestrante. Porque, eu tô falando de palestrantes sérios, tá? Em todas as áreas existem profissionais ruins, mas tô falando de palestrantes sérios. Cada um tem uma especialização, uma experiência naquele assunto. Então, você tem que buscar, com a maior especificidade possível, aquela temática aplicada à sua empresa. Porque existe uma diferença enorme entre a informação que é transmitida e a competência que é desenvolvida através daquele conteúdo, entende? O Gerber, que foi o dono da pizzaria que eu contei a história dele, sabia fazer pizza bem. E ele achou que fazer pizza era o bastante para gerir todo o resto. Só que são competências completamente distintas, lembra? Então, até mesmo nessa questão do nível de detalhe para contratação do conteúdo, é importante que você procure o que resolve mais o problema na raiz e não na consequência, tá? Sempre pensar nisso. Passo 2. Mapeie as competências críticas para o seu contexto de 2030. Então, é que nem eu falei, muitas coisas vão mudar no mercado até 2030, nas funções das pessoas, então a gente tem que manter os olhos nas tendências de agora e atuar, mas com o máximo de pensamento também focado na sustentabilidade disso a longo prazo. O Fórum Econômico Mundial projeta que 39% das habilidades atuais estarão obsoletas até 2030, lembra que eu falei? E o que vai substituir elas é um mapa específico para o seu setor, para o seu modelo de negócio e para a sua empresa. E o que eu quero dizer com isso? As competências mais emergentes para 2026, de agora para frente, elas incluem pensamento crítico, tá? E esse é o mapa, vai anotando aí. Pensamento crítico, gestão emocional de ambientes de pressão, comunicação em contextos complexos, capacidade de tomar decisões diante de muita incerteza e instabilidade. E essas são competências comportamentais que não são uma opção para você desenvolver em você e no seu time. Porque elas são competências que determinam se a sua empresa vai escalar a longo prazo ou se ela vai implodir operacionalmente até chegar em 2030, se chegar perto, tá? E empresas que incluem a qualificação e a rescisão com foco em competências comportamentais, elas têm índices significativamente maiores de retenção de talentos do que as outras empresas que focam apenas em habilidades técnicas, segundo a plataforma Senior. O passo 3 é contrate o especialista certo. Lembra que eu falei do nível de especificidade? Nesse eu vou explorar isso um pouco mais. O Gerber, da história da pizzaria que eu contei, ele descreve no livro um momento específico na trajetória do técnico que virou empreendedor. Então, o momento em que ele percebe que não consegue mais fazer tudo sozinho, mas ainda acredita que a solução é encontrar alguém exatamente igual a ele, que faça exatamente do jeito dele, faz com que ele contrate errado, porque ele acabou enxergando as pessoas pelo entusiasmo delas, ou pelo preço que ele podia pagar por aquele profissional. E o que acontece nas empresas é que ou elas contratam alguém simplesmente porque deu certo em outra empresa, foi uma indicação,
ou por questão de preço, ou mesmo por essa questão que eu falei do entusiasmo. E aí, principalmente em questão de foi a primeira indicação que recebeu, e aquilo foi como se tivesse mais fácil o acesso no primeiro ponto e com um maior nível de confiabilidade porque veio de uma indicação, acaba a longo prazo criando uma dor insuportável por uma decisão que não foi tão feliz. E aí, o problema continua e ainda trazendo um custo ainda maior para a empresa. Que além do investimento que não deu certo, continuam acontecendo alguns problemas que não foram resolvidos. E contratar um especialista para treinamento não é diferente de um colaborador que não é adequado. Então, primeiro ponto, não procure um especialista só quando o problema já virou crise. Faça ações preventivas. Priorize sim o que é mais importante, o que está mais arriscado virar crise, ou se já é seu ponto que está em crise, óbvio, mas não fique nisso. Porque para não virar empresa com lideranças apaga incêndio tem que prevenir as crises. E outra coisa a ser observada também é que o especialista certo não necessariamente tem o currículo mais impressionante. Ele é o profissional que consegue fazer 3 coisas antes de te propor a solução. Então presta atenção, anota essa que é importante. Entender o comportamento específico que está gerando problema na sua empresa, mostrar de que forma o trabalho dele vai mudar o comportamento de forma mensurável. Então ele vai te apontar e a longo prazo você vai acompanhar. E apresentar evidências para você acompanhar esse desenvolvimento, tá? Então ele vai mostrar como que faz a mensuração e as evidências para você fazer isso. Se o especialista ele não consegue responder essas 3 perguntas, o treinamento dele pode até ser um bom conteúdo, ele pode até ser um excelente profissional, mas pode correr o risco de você não estar trazendo o remédio para cura, mas um analgésico para o seu problema. E o Gerber, ele resume esse princípio com uma frase que eu acho que deveria estar na parede de todo gestor, que é o seguinte: um negócio que funciona depende de sistemas e pessoas certas no lugar certo. Não de uma pessoa extraordinária tentando cobrir todos os lugares ao mesmo tempo. Então, contratar o especialista certo é um ato de inteligência emocional também. E você não precisa somente esperar que essa demanda venha do RH. Você, liderança, que está observando isso já, pode gerar essa demanda junto ao RH e tomar essa iniciativa antes que vire uma crise. Porque pode ser que isso só fique claro para o RH quando já virou uma crise. Porque o RH não está lá no dia a dia com a equipe. O quarto passo é estabeleça indicadores de comportamento e não só de satisfação. Então, a maioria das empresas mede o sucesso de um treinamento pela nota que os participantes deram na pesquisa de satisfação. Eu tenho uma pesquisa de satisfação, eu compartilho esses resultados com as lideranças, só que eu não recomendo que as lideranças façam acompanhamento da efetividade desse treinamento com base na pesquisa de satisfação. O entusiasmo imediato é muito bom. É sinal que algo tocou eles ali mais a fundo e que a pessoa que está fazendo o conteúdo é uma pessoa muito preparada. Okay. Mas para aquilo não se tornar um treinamento que ninguém lembra, é importante você utilizar indicadores como a mudança observável de treinamento ao longo de 30, 60 e depois 90 dias. O índice de turnover se reduziu, o absenteísmo, o conflito interno, o impacto mensurável na produtividade se aumentou, o engajamento, o resultado financeiro, se as pessoas estão conseguindo trazer processos, investimentos que tragam mais lucro para a empresa, que isso também tem a ver com o fator criatividade. Então, prestar atenção nesses tópicos, porque esses são dados que justificam o próximo orçamento de desenvolvimento. Esse aqui fez sentido? Então, esse problema está sendo resolvido com esse conteúdo? Ok. Não necessariamente você vai pular desse conteúdo para outro. Às vezes é importante trazer algo mais. Mas é justamente a partir dessas notas que você vai saber se é melhor dar continuidade ou não por hora, ou se você pode partir para outra dor que você está sofrendo no momento que você precisa desenvolver a equipe naquele momento. E o quinto e último passo é priorize a gestão emocional como uma competência estratégica. Se eu tivesse que começar do zero hoje a construção de um programa de treinamento para qualquer empresa que fosse, porque como uma profissional com uma década já de atuação em desenvolvimento de pessoas, se eu tivesse que começar do zero a construção de um programa de desenvolvimento dentro de uma empresa, seja qual for, eu ignoraria a lista dos treinamentos mais populares do mercado e começaria por uma única pergunta. Os líderes dessa empresa conseguem regular as próprias emoções antes de tomar decisões importantes? Ou você percebe já que esses líderes, eles estão muito sobrecarregados, que eles estão tendo alguma dificuldade na tomada de decisão, de delegar, de escalar processos? É essa pergunta que tem que ficar. E aqui está um dado que vai mudar a ordem de prioridade de qualquer programa de treinamento e desenvolvimento, que é 58% da performance de um líder é determinada pela sua inteligência emocional, tá? Isso é um dado trazido de uma literatura do Daniel Goleman, onde ele deixa claro que não necessariamente tem a ver com QI, com competência técnica, com experiência, mas pela capacidade de se regular emocionalmente, de nomear os problemas, os sentimentos,
as situações e fazer isso tudo antes de tomar qualquer decisão, antes de agir. Isso significa que qualquer treinamento técnico investido numa equipe liderada por alguém emocionalmente regulado vai ter um impacto reduzido, e é exatamente por isso que eu desenvolvi o Prisma 8. As 8 condutas, elas são um protocolo de desenvolvimento de competência emocional aplicado à liderança, à tomada de decisão e à construção de ambientes que sustentam a performance, não só da liderança, mas do time também. E os clientes que passam por esse conteúdo meu, seja a palestra ou seja o treinamento, eles têm um feedback em comum, que eles se sentem muito mais confiantes para delegar as tarefas, e isso em prazos super curtos, assim, de no máximo 2 meses, eles já estão mais tranquilos, começa a se tornar menos aquele abaixo incêndio. E eu te faço um convite, se você é CEO, gestor, profissional de RH, e quer entender como se aplica isso no contexto da empresa, tem um link aqui embaixo para você conversar comigo na descrição desse vídeo, desse podcast, para a gente entender se o Prisma 8 faz sentido hoje para você. O Flávio Augusto, que é um mentor que eu gosto muito, ele tem um posicionamento que eu carrego para mim como um princípio de trabalho. Você não constrói um negócio grande com pessoas emocionalmente pequenas. As pessoas crescem quando o ambiente onde elas estão foi construído para permitir que isso aconteça. Então, é a nossa função como líderes de desenvolver esse ambiente. Sabendo disso, eu quero que você me responda aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com as empresas que continuarem ignorando esses pontos que eu trouxe aqui hoje. Ignorando essas tendências novas de mercado, essa importância da ambiência e os 5 passos que eu te ensinei. Me conta. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio e eu quero conectar uma coisa que atravessa tudo que a gente conversou hoje, que é o seguinte: o líder que tenta resolver tudo sozinho, que não delega, que apaga incêndio todo dia, ele não tem um problema de gestão de tempo, que também é uma temática que eu atendo. Mas eu posso afirmar que ele tem um problema de gestão emocional que se manifesta de maneira operacional. E não é que o líder não vai ter nenhuma função nunca operacional, ele vai ter, sempre vai ter. O problema é ele não ter espaço para gerenciar. Isso sim é um problema. A crença de que fazer você mesmo é a garantia de qualidade se tornou um sinônimo de perda de controle ou de decepção. Quando essa crença entra para a gestão da empresa, ela contamina a cultura inteira. Porque as pessoas ao redor aprendem que o líder não vai confiar nelas de verdade. E o líder que aprende a operar dessa maneira, ele tá limitando o crescimento da empresa e a tornando uma sobrevivente a partir de dependência de uma ou só algumas pessoas lá dentro. E a gente sabe o tanto que é importante desenvolver uma cultura de pessoas com cabeça de dono, certo? Que estão ali junto do dono. Antes da gente fechar, eu quero te fazer uma pergunta. Se o seu negócio, a sua equipe, o seu departamento parasse de depender de você por pelo menos 30 dias, o que quebraria primeiro no seu setor? Esse já é um ponto de partida pra gente pensar o que precisa ser desenvolvido dentro do time. Espero que você tenha se conectado com esse episódio, que ele tenha feito sentido pra você. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, segue o canal e avalia o nosso podcast, coloca 5 estrelinhas lá. Um abraço e até o próximo episódio.